Vamos falar do caso que está sendo muito falado nas redes sociais e também há um monte de gente boa falando sobre esse caso, mas também, é claro, aos políticos que ficam usando esse caso para diversionismo, ficam usando esse caso para distrair a população dessa tentativa de blindagem deles. Então vamos lá. França e Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado em junho, caso o Brasil não tome providências para proteger a floresta amazônica, segundo eles. Emmanuel Macron jogou a carta da Amazônia em chamas para sabotar esse acordo, que enfrenta forte resistência dentro da França, principalmente por parte dos agricultores engordados por subsídios estatais que temem a concorrência do agronegócio brasileiro. Ele disse hoje que, como Jair Bolsonaro, entre aspas, mentiu sobre as suas intenções de respeitar os acordos internacionais sobre preservação ambiental, a França não ratificará o acordo entre União Europeia e Mercosul. Ontem, ele já havia usado imagens antigas para, segundo ele, denunciar o fogo na floresta. O discurso também mobilizou gente que não entende nada de Brasil. Manifestações foram realizadas hoje em frente a algumas embaixadas brasileiras na Europa. Londres, Berlim, Paris, Madrid, Dublin e Berna são algumas das cidades em que foram registrados atos. Em mensagem, o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, disse que a iniciativa de Emmanuel Macron de discutir a situação da Amazônia no G7 é um ataque direto à soberania do Brasil. O ministro Onyx Lorenzoni foi na mesma linha e disse que o Brasil sofre um ataque especulativo europeu. Mais tarde, em rede de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro vai falar sobre a Amazônia. Augusto Nunes, como é que você está vendo? Eu acho engraçada a quantidade de estrangeiro que fala literalmente, que acha que tem literalmente propriedade para falar do Brasil. Quantos deles conhecem a Amazônia, já sobrevoaram a Amazônia, já andaram de barco pelo interior da Amazônia e que estão se manifestando em outras capitais? Você não chega a meia dúzia. Eu falo à vontade sobre isso porque eu conheço a Amazônia, eu sobrevoei a Amazônia, boa parte dela, eu naveguei pela Amazônia e mesmo assim não me considero especialista em Amazônia, nem me considero preparado para dar lição aos outros que conhecem muito mais que eu. Caso, por exemplo, dos ex-comandantes militares da Amazônia, Augusto Heleno, generais Augusto Heleno e Eduardo Vilas Boas, esses conhecem. Bom, o que eu acho é que o governo não deveria ter reagido com o fígado na resposta mais irritada e tal, deveria fazer imediatamente o que está fazendo agora. Primeiro, reunir informações, traçar uma política que o Brasil nunca teve, uma política detalhada para o desenvolvimento da Amazônia, para conciliar a preservação da floresta com o desenvolvimento, que isso é inevitável. Augusto, aliás, só um parênteses, desculpe, estamos cobrando isso nos últimos dias de forma recorrente. Sempre. Ontem falamos isso de novo no programa e à noite já começaram as notícias de que o governo estava providenciando exatamente isso. Então, era fazer isso e deveria reagir a essa turma para desmoralizá-la, ironizando as bobagens que fizeram. Está claro agora que o Macron está fazendo tudo isso por jogada política. Há agricultores franceses incomodados com desconfortáveis com esse acordo. Ele está precisando garantir votos e tal, então ele está jogando politicamente. Agora, olha só o que ele fez. O Macron, que diz: nossa casa está queimando, devia conhecer pelo menos a sala principal dessa casa. Não é a casa dele coisa nenhuma. Isso é interferência na soberania de um país. Nossa casa está queimando, e ilustrou com uma foto de 1989. Era isso que o governo deveria mostrar. Falei, esse cara aí não conhece nada. Na sequência, reincidiu e mostrou a foto de um fotógrafo, feita por um fotógrafo que morreu em 2003. Isso para ilustrar a queimada de 2019. É um tanto difícil, né? Um morto fotografar o que se passa agora. Aí fez tabelinha com o Cristiano Ronaldo, muito entendido em Amazônia, que ilustrou também a sua manifestação
com a foto de uma queimada no Rio Grande do Sul. E para ficarem só nesses exemplos, entra em cena Madonna, profunda conhecedora da Amazônia, que se declarou indignada com o governo do presidente Borsalino. Borsalino, como nós lembramos aqui, aquele filme, né, com Alain Delon e o... Bom, com um filme com Alain Delon. E era uma marca de chapéu, um tipo de chapéu que andou na moda. É isso que a Madonna acha que governa o Brasil. Deve achar que a capital é Buenos Aires. E um chapéu governa o Brasil. Borsalino. O presidente anda assim como o Manuel Zelaya andava com aquele chapelão. Pois bem, a cobertura é absolutamente sensacionalista. A Amazônia está em chamas. Essa é a época de queimada. É verdade que tem. E o governo deveria também fazer isso. Então venham ajudar a apagar aqui. Ninguém sabe. Essas queimadas têm vários autores, né? Do Ribeirinho, que está expandindo ali a horta, até tem o cara que desmata mesmo, que faz isso. E é a época de queimada, tá seca a floresta e tal. Há problemas? Mas nós não podemos aceitar lições de quem, por exemplo, tem que ser confrontado com os seguintes números. Vou dar alguns só, que o Bolsonaro deveria ter apresentado já ontem. O Brasil tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Só a Amazônia tem 4,2 milhões quilômetros quadrados. O Brasil, em cobertura vegetal, só é superado pela Rússia, com 8,5 milhões, é o segundo do ranking, quilômetros quadrados. Só que o Brasil, se você pega a porcentagem do território coberta por florestas, o Brasil ganha da Rússia. 63% do território brasileiro são ocupados por florestas, enquanto a Europa Ocidental, onde se situa a França até segunda ordem, perdeu 99,7% da cobertura florestal original. Aí eles dizem, não, mas depois das duas grandes guerras, estamos reflorestando tudo. Ótimo, façam o dever de casa. Aqui no Brasil a floresta foi preservada num bom tamanho, né? Vamos proteger a floresta, mas nós partimos de um patamar que eles perderam e nunca vão atingir. Quer dizer, eles têm 0,3% de cobertura original e exigem que não se queime uma árvore da Amazônia. Que autoridade eles têm? O Macron, como lembrou Eduardo Vilas Boas, usou a Polinésia Francesa para testes nucleares. O Macron não, a França, que o Macron não menciona, e que deixaram incontáveis franceses, né, lesionados, doentes, com radiação. Disso não se fala. Ele é um defensor do meio ambiente. Então é o seguinte: há os assentamentos de sem terra que também não ficam sobre as árvores, eles ficam onde havia árvores, e foi o governo do PT que estimulou. Isso aqui eles queimam também. Aos ribeirinhos, repito, que queimam. Então é o seguinte, eles não têm lições nenhuma a dar ao Brasil, porque eles destruíram tudo. Era isso que o Brasil deveria ter lembrado desde ontem. O general Vilas Boas lembrou algumas coisas, mas isso deve ser dito para deixar claro que o Macron está agindo como um farsante. É isso aí, como eu ironizei de madrugada no Twitter, se não souber pesquisar a imagem no Google, não seja presidente da França. É o pensamento do dia. E aliás, agora só falta usarem a foto do Pedro Álvares Cabral fazendo fogueira para denunciar o governo Bolsonaro por queimadas na Amazônia. José Maria Trindade, qual é a sua visão disso tudo? Pois é, olha, Felipe, você sabe que isso aqui foi um assunto muito discutido hoje. O presidente Jair Bolsonaro ficou o dia inteiro em reuniões, chamou ministros, a ministra da Agricultura, Meio Ambiente, governadores. Eu saí do Palácio do Planalto, estavam chegando governadores aí da área da Amazônia Legal, né? E, enfim, tomou um bom tempo do presidente nesse pronunciamento de logo mais. Ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o Brasil, sobre a autonomia do Brasil.
e principalmente, né, sobre os cuidados que o Brasil tem com o meio ambiente. Evidentemente que trata-se, claro, de um recuo do presidente Jair Bolsonaro com o discurso anterior sobre o tratamento que se dá à Amazônia Legal e principalmente a guerra aberta contra ONGs e contra governadores. Aí o Palácio hoje... Fígado, pois né, não, Zé? É a reação com o fígado, aí não funciona. Não, E no Congresso há algumas reações. A primeira foi do presidente de criar uma comissão externa e a gente viu claramente uma reação forte da bancada ruralista. A bancada está na linha que nós falamos aqui, trata-se de uma disputa sangrenta por espaço de mercado. Os produtos brasileiros estão com o mercado aberto em vários setores e principalmente aí na expectativa deste acordo assinado com a Comunidade Econômica Europeia e Mercosul, que vai beneficiar muito o Brasil e a Argentina, grandes produtores de proteína animal e vegetal. Então, trata-se mesmo de uma disputa de mercado. O governo sabe disso. Mas, diante ontem eu chamei muita atenção para isso, todos os jornais internacionais, né, todos os chefes de Estado, inclusive o Donald Trump dos Estados Unidos, né, houve ali comentários de que os Estados Unidos estariam muito preocupados com o Amazonas. Então, assim, de repente, o mundo inteiro descobriu que existe Amazonas. Trata-se de uma queimada sazonal todo ano, diante desses meses sem chuva, secura, né? Existem tipos de queimada que são naturais, mesmo processos naturais, e outros, evidentemente, criminosos. A ideia é, através do Gabinete de Segurança Institucional, saber exatamente o que aconteceu. E já existe um trabalho do governo nesse sentido. E depois, a partir daí, mostrar exatamente o que pode ser evitado, como vai ser evitado. Há também a possibilidade de um pacto contra qualquer aprovação no Congresso Nacional de mudança na legislação do meio ambiente. Então, veja bem, não mudou nada. Não houve mudança de uma vírgula, de uma palavra, em termos de legislação eleitoral. A acusação que recai sobre o governo é de que a postura, o discurso, deu a impressão de que não haveria fiscalização e tal, e aí acabou aumentando sem fiscalização, ou talvez um sentimento de impunidade. Isso é crime, e aí houve mesmo um aumento das queimadas, né? O trabalho do grupo aí do agronegócio, nos últimos 20 anos, foi muito grande, exatamente para mostrar que a agricultura no Brasil é feita com tecnologia moderna, não depende de queima, isso não existe. Esse manejo cultural é muito antigo. Por outro lado, também, não precisa desmatar, porque nem todas as áreas disponíveis para o plantio estão sendo usadas. Isso porque a produtividade, que é a produção por metro quadrado, cresceu muito. Então, o Brasil reduziu a área plantada e aumentou muito a produção. Aumentou muito a produtividade e a produção, quer dizer, menor a área plantada e aumenta a produção, ou seja, a produtividade. E é isso que tem que ser mostrado no exterior. E o governo reage, o presidente Jair Bolsonaro determinou aos ministros que façam defesas setoriais, todas as embaixadas brasileiras estarão tentando mostrar isso que eu falei, que não se trata de um trabalho do agronegócio, não é isso. Mas acontece a pressão agora no governo, de mostrar quem colocou fogo, e isso pode acontecer, pessoas serão responsabilizadas. O presidente Bolsonaro deve mostrar claramente que ele se preocupa sim com isso. Isso aí não precisa ser teimoso. Se eu passo uma ideia que é diferente da realidade, eu queria dizer o seguinte: eu me preocupo sim, dá para preservar a floresta e dá para você montar uma política que contemple também a exploração de jazidas minerais que serão exploradas um dia. Quer dizer, esse farisaísmo me incomoda muito. Alguém pode acreditar que isso vai ficar no subsolo para sempre, ad eternum? É claro que não, as próprias tribos já negociam. Agora, eles estão querendo atingir, você disse muito bem, Zé, o agronegócio. A Amazônia jamais foi vigiada como se
com o esquema com que todos sonhamos, por um motivo muito simples. Não dá, ela é muito grande. Por isso que eu comecei falando que eu conheço alguma coisa da Amazônia. Você precisa mobilizar o exército para impedir que qualquer queimada ocorra. Mas o exército está sem dinheiro até para convocar recruta, alimentar recruta. Não é assim. Ou o pessoal achava que não havia desmatamento de 8 meses para trás, não havia, começaram agora as queimadas. Aumento de mais de 200% durante o governo do PT. É que cuidava disso, é a FUNAI que cuidava. Isso nunca houve. Sempre era assim. O aumento da área desmatada foi de 16% menor do que o mês passado. Eu dizia, bom, 16% menor que 20%, tá. A floresta vai demorar mais tempo a ser destruída. Manchete da Folha de março de 2015. Dilma corta 72% da verba contra desmatamento na Amazônia. Então, sempre teve esses casos. Agora, o Donald Trump publicou no Twitter, agora há pouco, que conversou com Jair Bolsonaro. Abro aspas. Nossas perspectivas comerciais são muito empolgantes e nosso relacionamento é forte, talvez mais forte do que nunca. Eu disse a ele que se os Estados Unidos puderem auxiliar no combate aos incêndios na floresta amazônica, estamos prontos para ajudar. Fecho aspas. Isso é uma postura presidencial. Não falava, o Trump não tem postura de presidente. É isso aí que os outros presidentes deveriam fazer. Eu estou disposto a ajudar, se puder ajudar, é isso. É isso que os brasileiros fizeram muito na internet, nas redes sociais, quando pegou fogo na Catedral de Notre Dame. Aí eu citei esse caso, o pessoal petista no Twitter, né, veio falar, mas a Catedral de Notre Dame não é responsável, não é o pulmão do mundo e tal, sendo que o Emmanuel Macron, o presidente da França, estava falando em nossa casa, se referindo à Amazônia na parte do Brasil. Aí vem o pessoal, mas a Guiana não é francesa. O sujeito está chamando o território brasileiro de nossa casa. O sujeito está tentando falar com a propriedade que não tem, se metendo aqui nos assuntos nacionais da maneira mais esdrúxula, porque está com os problemas internos e está usando isso também para melar lá um acordo que ele não quer. Então é preciso ficar com o olho ligado. E outra coisa, eu quero recomendar uma ótima coluna do Leandro Narlock na revista Cruzoé, em que ele mostra as distorções das manchetes da imprensa sobre esses casos. Eu vou citar aqui duas, porque eu acho que é informação de interesse público. Vou tentar aqui ler rapidamente, que a gente já está com o texto estourado. Então, o G1, por exemplo, fez a manchete: fumaça de queimada em Rondônia e Amazonas já é visível de satélite da NASA. Aí o Narlock explica. A chamada dá a entender que as queimadas deste ano foram tão intensas que foram vistas pelos satélites. Na verdade, a NASA captura imagens das queimadas de inverno da Amazônia há décadas. Compara ano a ano o início da temporada de fogo e o tamanho das manchas de fumaça. Em 2019, segundo o relatório que motivou a reportagem do G1, aspas, as observações de satélite indicaram que o total de queimadas na Amazônia foi levemente abaixo na comparação com os últimos 15 anos. Apesar da atividade ter sido acima da média no Amazonas e em menor grau em Rondônia, ficou abaixo da média no Mato Grosso e no Pará. Fecho aspas. Aí ele escreve, não entendi o motivo, mas o G1 simplesmente omitiu essa informação central do curto relatório da NASA. Preferiu reproduzir dados do INPE, segundo os quais as queimadas aumentaram 190% em Rondônia. Quer dizer, eu faço aqui um parêntese. Isso acontece muito em outros casos, até no caso de sistema penitenciário. É o seguinte, o sujeito mostra um dado de um estado, é um dado discrepante, inclusive, e foca naquilo para mostrar que aumentou muito, sendo que em outros estados diminuiu muito mais e no total acabou diminuindo em relação aos 15 anos anteriores. Então está havendo uma série de mentiras, distorções e fake news a respeito disso. Tem muito ambientalismo para enganar adolescente, inocente e ingênuo. A Amazônia, ela se espalha por 8 países aqui do nosso continente. No momento, as queimadas são muito mais graves na Bolívia, que é presidida por um indígena, né? Índio cuida bem de floresta, tá lá com o problema da queimada e pediu ajuda externa. Eu acho que o governo brasileiro deveria fazer o seguinte: pede ajuda externa, vamos ajudar a apagar o fogo, vamos impedir que as queimadas progridam. Então vem, quem quiser pode vir ajudar, manda gente. E o governo deve responder agora com uma bela
política que o Brasil deve a si próprio há muito tempo. Tem que perseguir a meta do desmatamento ilegal zero e tem de fazer uma política para deixar claro que o Brasil, que soube preservar as florestas que os europeus destruíram, saberá cuidar do patrimônio de incalculável valor que é a floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta. Exatamente. E é óbvio que a gente quer a preservação da floresta, que a gente ama a natureza, tudo isso que é absolutamente óbvio, mas um monte de gente aí que não sabe nada desse assunto fica afetando a preocupação com o planeta e fazendo as criancinhas e adolescentes acreditarem que o mundo está acabando. E a culpa é do presidente Borsalino. Pois é. Como diz a Madonna.